Em jejum há 23 dias, o bispo, que faz greve de fome contra o projeto de transposição do Rio São Francisco, passou mal e precisou ser internado no hospital. A família concordou com a internação, mas disse que o próprio bispo, quando recobrar a consciência, vai definir se vai prosseguir com a greve de fome. O Supremo decidiu que a obra vai continuar. No início da noite, Dom Luiz Cápio, bispo de Barra, na Bahia, foi internado no hospital em Petrolina, Pernambuco. Hoje, ele sofreu um desmaio. Há 23 dias, Dom Cápio só se alimenta de água e soro caseiro em protesto contra as obras de transposição do Rio São Francisco. Um boletim assinado pelo médico Klaus Finken diz que a internação é para evitar possíveis danos permanentes. Em Salvador, o cardeal primaz do Brasil apoiou a causa, mas condenou o método do subordinado. Eu não sou a favor da greve de fome, não. Eu sou a favor do ideal dele, não por ser ele um bispo, mas eu diria isso para qualquer pessoa que tomasse uma decisão desta, que não vá por aí. A decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar as obras em Cabrobó e Floresta, no sertão pernambucano, provocou reações entre os seguidores de Dom Cápio. Eles organizaram uma vigília em que oraram e cantaram. Em Brasília, a sessão do Supremo foi acompanhada por movimentos sociais, religiosos e artistas. O ministro da Integração Nacional disse que a obra vai beneficiar 12 milhões de pessoas e não vai prejudicar o meio ambiente. Isso ficou demonstrado hoje na análise do Supremo, que esse projeto ele é ambientalmente correto, ele é economicamente sustentável e é socialmente justo. Mas este ambientalista garante que há outras alternativas para a obra orçada em mais de 5 bilhões de reais. O projeto de revitalização do rio com as obras de saneamento, de recuperação das áreas degradadas, a gestão dos açudes, e que esse projeto não vai resolver o problema da seca do Nordeste. A transposição será feita por meio de 2 canais. O eixo norte terá 400 quilômetros e vai levar água para o sertão de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo leste de 220 quilômetros vai abastecer Pernambuco e Paraíba. A transposição das águas do São Francisco é um projeto centenário e foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. De um lado, essa greve de fome. Do outro, o governo tratando o assunto como um fato consumado. A transposição do Rio pede uma certeza objetiva, mas contra a certeza interferem muitas opiniões. De um lado, um idealismo cristão meio onipotente, um ecologismo por vezes ideológico. De outro lado, interesses de empreiteiras que querem pôr a mão nos 6 bilhões, estados doadores que eram contra e os receptores a favor, há interesse eleitoral do governo para 2010, o desejo de deixar uma obra definitiva, como uma Brasília aquática. A poética de ser puramente pela natureza, como se os miseráveis não fossem natureza, parece um pouco de loucura, mas o governo poderia explicitar para o país também, de forma clara, a complexidade técnica do assunto. A sociedade precisa entender melhor. Este não é um problema político, nem de fé. Trata-se da vida de 14 milhões de pessoas, de um rio símbolo do país. Seria um absurdo destruírem um rio sem planejamento, mas é um absurdo também não se poder, de algum modo, usar sua água ali ao lado do semiárido. Quem está com a razão? O absurdo é ainda haver esta dúvida.